O complexo golgiense é uma organela também membranosa descoberta por Camilo Golgi. Mas por que complexo golgiense? Como vocês podem observar, nós temos aqui várias membranas dispostas de forma circular. Mas podemos observar também aqui algumas vesículas já se desprendendo, né? Ou em fase de brotamento. Então, esta organela, ela na verdade é chamada de complexo por quê? Porque quando Camilo Golgi fez a impregnação com as substâncias que facilitaram a sua identificação dentro da célula, né, ele percebeu várias estruturas como estas, formadas por quatro ou cinco sacos achatados, uma, duas, três, quatro, formada por quatro ou cinco sacos achatados, dispostos de forma regular, dá para ver que tá uma em cima da outra, não é? Com vesículas em fase de brotamento. Como ele visualizou várias organelas, estruturas desta, ele denominou cada uma delas de dictiosomo. Então, dentro de uma célula, podemos encontrar vários dictiossomos. E isso, então, fez com que Camilo Golgi batizasse essa organela de complexo golgiense. Como podemos observar, olha, uma membrana, duas membranas, três membranas, quatro membranas, cinco membranas. E essas membranas podem ser também chamadas de cisternas. Porém, há uma regularidade aqui quanto à disposição dessas cisternas, de forma bem regular. Bem, esta organela, que é o complexo, portanto, de Golgi, ela recebe do retículo endoplasmático rugoso as proteínas que lá foram sintetizadas. Quando elas entram aqui no complexo, então, como vocês podem observar, essas vesículas que estão em amarelas, subentende-se que elas estão entrando na organela que é o complexo de Golgi. Então, é a face cis. Estas proteínas que entraram aqui no complexo de Golgi ficarão armazenadas no interior dessas cisternas, podendo ser eliminadas posteriormente, mas eliminadas como? Sob forma de vesículas. Por isso que aqui eu tenho vesícula em fase de brotamento e aqui a vesícula já se desprendeu das cisternas. Então, nós temos que entender que o retículo endoplasmático rugoso sintetizou a proteína e encaminhou para o complexo de Golgi. Só que quando ela entrou, então foi chamada de face cis. Mas aqui dentro, essa proteína pode se especializar em uma enzima, ela pode se especializar em hormônios, e essa organela, então, ela forma os pacotes, ela empacota, ela forma os grânulos ou as vesículas e as libera. E quando ela libera, então está saindo a proteína empacotada, especializada, ou seja, o hormônio. Então fala-se que está ocorrendo a fase trans, porque ela está deixando a organela. Bem, então nesta imagem está associado o retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso. O que ele vai fazer? Sintetizar a proteína, eu sei que é o rugoso devido aos ribossomos aderidos nas membranas. Em seguida, sintetizada a proteína, face cis entra nas cisternas do complexo de Golgi e em seguida é a face trans quando libera esta vesícula de proteína. Lembrando que essa proteína, ela pode se especializar em enzima, tá certo, gente? Então ele vai empacotar vesículas com enzimas, ou ele sintetizou aqui a proteína, entrou sob forma de proteína no complexo de Golgi e se especializou em hormônios. Então vai sair uma vesícula contendo o quê? Hormônio. Então essa organela, o complexo de Golgi,
é o pacoteiro das nossas células. Mas nós podemos observar aqui, olha, um processo de glicosilação. Percebe? Aqui eu tenho o retículo endoplasmático rugoso. Esse retículo endoplasmático rugoso, ele tem o ribossomo, então ele vai sintetizar a proteína. Sintetizando a proteína, ele vai direcionar para onde? Para o complexo de Golgi. Complexo de Golgi. Dentro do complexo de Golgi, pode ter armazenado moléculas de glicose. Então, o que a gente percebe? Que vai ocorrer aqui uma junção da proteína com o açúcar, que é um oligosacarídeo, é um tipo de açúcar. Logo, eu terei uma molécula formada de proteína e glicose, então eu tenho uma glicoproteína. Então, dentro dessa organela, que é o complexo de Golgi, tanto pode ocorrer a junção do açúcar com a proteína, bem como a separação dessa proteína da glicose, que seria a remoção e a adição de açúcares no interior do complexo de Golgi. Então falamos de uma glicosilação, porque formou uma junção de duas moléculas no interior do complexo de Golgi. Mas também pode acontecer isso, olha, o retículo endoplasmático rugoso, ele sintetiza a proteína pela face cis, entra no complexo de Golgi e ele elimina pela face trans, não é? Já as vesículas de secreção. E como eu disse a vocês, dentro dessas vesículas, tanto pode ter uma glicoproteína, como uma proteína pura, como uma molécula de enzima, como moléculas de hormônios. E ele então libera essas vesículas e essa eliminação é de uma substância que ele está liberando, que está no interior dessa vesícula, que terá uma utilidade na célula. Então eu posso dizer que essa organela complexo de Golgi tem sua função relacionada às células de secreção. O que ele está produzindo vai ser utilizado, né? O que ele secretou, o que ele empacotou, vai ser utilizado no segundo momento pela célula. Então essa organela que tem a função de empacotamento, olha, ficou bem claro aqui, as vesículas em fase de brotamento, as substâncias que estavam no interior da cisterna sendo empacotadas e sendo liberadas. Então, esta função relacionada às células de secreção, então eu tenho que lembrar que vai precisar, né, das organelas, que é o retículo endoplasmático rugoso, que vai produzir a proteína, que vai entrar no complexo de Golgi, ele vai empacotar e vai liberar esses grânulos de secreção ou as vesículas. E, gente, chamando já a atenção, essas vesículas que são eliminadas para o interior, para o citoplasma, podem ser inclusive vesículas contendo as enzimas, que são os nossos lisossomos primários, que depois vão se juntar aos alimentos que foram fagocitados ou pinocitados e fazer a digestão. Porém, pode ser também substâncias hormonais. E eu tenho, por exemplo, as glândulas mamárias que secretam o leite. Então, esse procedimento acontece nas organelas que estão formando as nossas células, que, por sua vez, formam o nosso tecido mamário. E o tecido mamário ele vai formar o quê? Leite. Então, quando o complexo de Golgi forma o leite, ele vai liberando as vesículas contendo o leite. Então, o nosso pâncreas, por exemplo, ele tanto pode produzir enzimas, como ele pode produzir hormônios. Então, o complexo de Golgi vai liberar as enzimas, os pacotes com enzimas, ou os pacotinhos com hormônios. Por isso que é uma organela relacionada às células de secreção. Se nós pensarmos nas glândulas salivares, elas produzem a saliva. A nossa saliva é uma enzima que quebra as moléculas de amido em moléculas de maltose. Logo, o que o complexo de Golgi das nossas glândulas mamárias empacotaram? A saliva. E na saliva tem a enzima que é a ptialina. Bem, então esse complexo golgiense também tem uma função associada à formação do acrossomo. Quem que é o acrossomo? Gente, aqui eu tenho um espermatozoide. Na cabeça do espermatozoide, nós temos essa peça acrossômica que lembra um capacete. Mas por que o espermatozoide tem que ter essa peça acrossômica? Porque quando ele se encontra com o óvulo,
a corona radiata do óvulo, a membrana do óvulo tem que ser perfurada e a cabeça do espermatozoide penetrando, vai ocorrer uma fecundação. Mas como é formada essa peça acrossômica? Que estrutura é essa que perfura o óvulo? Então, voltando aqui, olha, o retículo endoplasmático rugoso vai liberar as proteínas, vem aqui para o complexo de Golgi. Esta organela vai empacotar agora as proteínas sob forma de enzimas. E ele começa a liberar esses grânulos de enzimas. Essas enzimas vão se fundindo, estão vendo? Olha as vesículas que foram liberadas, vão se fundindo e forma a peça acrossômica. E esta peça acrossômica, ela fica organizada aqui na cabeça do espermatozoide. Percebe que aqui foi ocorrendo uma fusão das vesículas, não é? Contendo enzimas. E aqui na frente da cabeça do espermatozoide, esta peça acrossômica que contém enzimas consegue o quê? Perfurar a membrana do óvulo para fazer a fecundação. Então, lembrando também, como já foi comentado anteriormente, que o nosso retículo endoplasmático rugoso, quando ele libera as vesículas, né, de forma cis que entra no complexo de Golgi, aqui essas proteínas podem se especializar em enzima e ele vai liberando. E quando ele faz essa liberação dessas vesículas aqui dentro das nossas células, essas vesículas podem ser encontradas para fazer o quê? A digestão dos alimentos que foram fagocitados ou pinocitados sob a forma de lisossomos primários. Então, falamos aqui sobre a organela complexo golgiense. Então, o que ele faz? Quais são suas funções? Primeiro, né, nós temos que aqui o seu aspecto morfológico, ele é um conjunto de sáculos achatados que estão empilhados, mas ele tem quais funções? Armazenar as proteínas, formar a peça acrossômica, fazer síntese de carboidratos e de lipídios que se associam às moléculas de proteínas, e a sua função está relacionada às células de secreção.